Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Hoje, segunda-feira, vamos meditar numa passagem de Atos, capítulo 11, do versículo 1 ao de número 18. O que acontece aqui? Houve o sopro do Espírito Santo sobre os gentios e na igreja mais tradicional em Jerusalém aconteceu um mal-estar tremendo, onde Pedro foi acusado pelos outros irmãos mais tradicionais, mais conservadores, de romper a tradição dos judeus como tendo a primazia e incluindo os gentios na graça da unção do Espírito Santo, e isso foi como se ele tivesse traído as suas raízes. Mas o Espírito Santo de Deus sopra para onde quer. E ele teve a oportunidade de fazer a sua defesa. E esse capítulo que leremos hoje é a narrativa deste episódio. Diz-nos assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando e, num êxtase, tive uma visão que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não o consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como viu o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Nesse texto nós vemos a ação do Espírito Santo sobre a vida da humanidade, que normalmente quer ter uma posição superior ao diferente, atuando como elemento transformador com vistas à glória de Deus.
Na defesa de Pedro, ele testemunha que foi tratado o preconceito dele contra os gentios e agora do seu povo neste momento, onde ele era acusado de entrar na casa de homens incircuncisos e comer com eles. Quando o Espírito de Deus transforma o nosso entendimento e nos abre para as coisas que o Espírito que sopra para onde quer nos ensine, nós mudamos a nossa atitude pela ação do Espírito, que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E isso que seria um escândalo se tornou em diversidade para a glória de Deus. Pois, como está escrito aqui, ele lembrou-se da palavra de João, onde João batizava com água e os que vieram depois seriam batizados com o Espírito Santo. Que nós, ouvindo como eles esta palavra, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos em Jesus, quem somos nós para julgá-los? Quem somos nós para resistir a Deus? E muita gente se acha dona da verdade. Que nós tenhamos a humildade de aceitar, de receber o sopro do Espírito, os dons do Espírito que Deus entregou a nós, que Ele derrame sobre outras pessoas improváveis e diferentes de nós, para que tudo esteja em paz, para que não vejamos os dons como concorrência a nosso status quo, a nossa zona de conforto. Que nós estejamos abertos para que tudo transcorra em paz, pois onde há o Espírito Santo de Deus, há liberdade. Que comecemos esta semana entendendo que também aos gentios, para também aos que não eram povo de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que concedeu a eles também o arrependimento para a vida e que somos iguais diante de Deus, apesar das nossas diferenças. Que nós sejamos fortalecidos nessa segunda-feira pela inclusão provocada pelo Espírito, que faz a igreja crescer em tamanho e espiritualidade diante de Deus e dos homens. E nós, no individual, sejamos pessoas mais humildes, amorosas, pacíficas, pois esse é o fruto do Espírito. Que Deus nos abençoe com uma ótima semana em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.